Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você, neste momento que aqui estamos para meditarmos juntos a Palavra de Deus, levando até você esta mensagem de vida, de alegria e de esperança para o seu bem viver. Nesta sexta-feira, nós veremos que a história da humanidade é sempre marcada, desde as suas origens, por aqueles que querem ganhar o mundo, doando a vida pelo projeto de Jesus. Assim, construiremos harmonia e fraternidade no meio das pessoas, dando o nosso ser, a nossa entrega, a nossa doação e a nossa capacidade de acolhermos a graça de Deus em nossa vida. Por isso devemos estar sempre com o nosso coração voltado para a Palavra de Deus. Nesta sexta-feira, nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34, seguidos do capítulo 9 até o versículo 1. Veremos que o discipulado comporta 3 atitudes radicais e fundamentais na vida de todo discípulo, de todo aquele que coloca a sua vida a serviço da vida dos irmãos e das irmãs. Tudo começa com a renúncia de si mesmo, essa capacidade de abrir o coração, de ir ao encontro do irmão e da irmã. Por isso, é preciso abrir mão, muitas vezes, dos nossos projetos pessoais e submetê-los às exigências do reino de Deus. Romper com o próprio egoísmo que faz o indivíduo ensimesmar-se e colocar o próximo em suas carências, no centro de suas preocupações. Deixar de lado os preconceitos e as formas de pensar que estão de acordo com o projeto do Reino de Deus. Positivamente, a renúncia do discípulo supõe aceitar a liberdade própria do Reino, que ele descortina um horizonte infinito de possibilidades, de amar e de fazer o bem. Por isso, nós devemos procurar fazer sempre o bem, acolher sempre em nossa vida essa predisposição de ir ao encontro dos nossos irmãos. Tenho falado com muita frequência que, se nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos e cometemos, de fato, o pecado da omissão. Por isso, diante de tudo isso, o segundo passo consiste em tomar a sua cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, ser capaz de enfrentar as consequências de sua opção de vida, sem se intimidar ou deixar se abater o entusiasmo, o ânimo inicial. Por isso, todas as vezes que nós precisamos renovar as nossas forças, buscar a graça de Deus, nós devemos voltar àquele primeiro amor, aquele primeiro encanto pela missão e pelo reino de Deus. A cruz do discípulo é a cruz do testemunho verdadeiro de sua fé, que ao defrontar-se com a iniquidade, provoca reações de hostilidade, cujo ápice é a morte cruel e violenta. E também a cruz do desprezo, da rejeição, da zombaria e da exclusão, por causa da fidelidade ao reino e pela coragem de não pactuar com as solicitações do mal. Por fim, o discípulo está em condições de aceitar o convite de Jesus. Siga-me, e fazer do caminho de Jesus o seu próprio caminho e do projeto dele o seu próprio projeto. Quem perde a própria vida acaba encontrando a verdadeira vida, a vida eterna, a vida em plenitude, a que Jesus tem para oferecer para os seus discípulos. Jesus foi bem claro quando nos revelou qual a condição para que sejamos seus discípulos: renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz a fim de segui-lo. Por isso, à primeira vista, essa expressão de Jesus é muito dura. Porém, se nós pararmos para meditar na profundidade das suas palavras, iremos descobrir que aí há uma promessa de salvação incontestável. Jesus nos garante o fim de toda a nossa luta para nos salvar. Basta apenas que nos ponhamos a segui-lo
sem querer tomar para nós a responsabilidade de sozinho conquistarmos a felicidade eterna, a vida prometida. Por isso, a renúncia a nós mesmos implica na abdicação das nossas opiniões próprias, dos nossos julgamentos e maneira de ver as coisas. Renunciar a si mesmo é não seguir a própria razão humana, que não entende as coisas de Deus. Às vezes as razões humanas tendem para aquela dimensão que nós cultivamos somente egoísmo na nossa vida. Por isso, renunciar a si mesmo é seguir a vontade de Deus, é deixar Deus agir na nossa vida, é deixar-se conduzir com segurança e liberdade na presença do Senhor Jesus. Dar de si, buscar a graça de Deus, libertar-se de si mesmo para ganhar a vida eterna. Seguir a Jesus é seguir os seus ensinamentos, abandonando as sugestões que o mundo dita e tudo que a nossa carne decaída projeta. Se tomarmos o rumo contrário, nunca poderemos ser discípulo de Jesus. Tomar a cruz significa passar pelas dificuldades, assumindo os encargos e não querendo fugir das responsabilidades por causa do sofrimento. Muitas pessoas hoje estão preocupadas com os males do mundo moderno e querem, por força de qualquer maneira, se livrarem do que consideram desgraça. Não querem expor-se nem assumir compromissos que fogem dos encargos que podem pesar sobre os seus ombros. Quem não quer sofrer um pouco, acaba sofrendo muito, e toda pessoa que quer se livrar de qualquer maneira dos seus percalços está procurando salvar a sua própria vida. E Jesus diz que quem procura salvar a sua própria vida vai perdê-la. Não tem vergonha de Jesus aquele ou aquela que tem coragem de assumir publicamente as suas dificuldades, confiando no seu livramento, confiando na proteção de Deus. Por isso, confiantes, todos os dias nós devemos rezar: Pai, transforma-me num seguidor fiel de Jesus, que saiba carregar a própria cruz e pôr-se no seguimento dele, mesmo devendo suportar as humilhações até a morte, se preciso for, mas que devemos ser sempre fiéis ao projeto de Deus em nossa vida, pois vale a pena abrir mão daquilo que queremos e somos por causa do reino de Deus. Por isso desejo para você, estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, um final de semana muito abençoado na presença do Senhor Jesus. Graça e paz de Deus para você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.